Escola Bíblica. Tema: relacionamento com Deus. Assunto: a batalha entre a carne e o espírito. Nosso texto áureo de hoje está em Gálatas, no capítulo 5, à altura do versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Já a leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 7, do 14 ao 23. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Introdução. Falando ainda sobre o relacionamento com Deus, uma verdade tem que ser trabalhada e muito bem desenvolvida na mente cristã: a de que existe uma batalha entre o bem e o mal que acontece dentro de nós, nos nossos membros. Essa batalha é entre a natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne, e o Espírito Santo de Deus. Obviamente estamos falando de crentes que realmente estão vivendo uma experiência com Deus, uma vez que ímpios, por não terem o Espírito Santo habitando neles, não possuem qualquer noção do que seja isso. Ponto 1. O campo de batalha. Hoje, com o avanço da ciência, sabe-se que tudo o que você diz estar sentindo, em qualquer parte do seu corpo, na verdade, não é em nenhuma dessas partes do seu corpo, mas na sua mente. Quando você machuca o dedo do pé e sente dor, na verdade o dedo do pé não está sentindo nada. É a sua mente que está sentindo a dor e a localizando onde a ferida ocorreu. Portanto, por mais que nós sejamos fisicamente corpo e mente, é na mente onde nós existimos como consciência, onde acontece a percepção e concepção da realidade. O campo dessa batalha é a nossa mente. Como já disse várias vezes, a palavra coração no Velho Testamento se refere à mente, e Salomão nos adverte: guarda o teu coração. Provérbios 4, versículo 23. Isto é, cuidado com o que você pensa. É na mente que acontecem a percepção do mundo, a percepção de si próprio e a concepção de todas essas realidades. Além do mais, é ali que se formam os nossos sonhos e os nossos desejos passageiros. Ponto 2. Pensamento constante versus pensamento passageiro. Imagine que um dia uma pessoa tenha uma ideia, um desejo de fazer alguma coisa, sem que ela perceba no outro dia, ela também passa pela mesma ação, isso no outro dia e no dia depois. Enfim, durante um longo período, sem que ela perceba, todos os dias ela passa pelo mesmo pensamento, pelo mesmo desejo. Essa é a diferença entre pensamento constante e pensamento passageiro. Não devemos deixar que certos pensamentos se tornem constantes na nossa vida. Devemos estar vigilantes para guardar o nosso coração, para proteger a nossa mente. Entender que certos pensamentos e desejos são passageiros nos faz ter paz com eles. Porque isso nos declara claramente que são fugazes essas emoções e que, portanto, não podemos pautar nossa vida nelas. Separar coisas passageiras de coisas constantes é um princípio para o domínio próprio, é entender o valor do momento e daquilo que não é momentâneo. Ponto 3. Para que não façais o que quereis. É interessante que o apóstolo Paulo aqui parece dividir o homem em 3 partes.
Se não pensarmos assim, esse texto ficará de fato de difícil entendimento. Aqui o apóstolo parece falar da carne, do espírito e desse querer. Claro que ele está falando disso na vida cristã, de quem tem relacionamento com Deus. O espírito ali é o espírito humano, que se une ao espírito de Deus, é sua habitação no homem. Na verdade, o espírito do homem está morto antes da conversão, inerte, sendo vivificado, quando o crente aceita verdadeiramente a Cristo. Na nossa relação com Deus percebemos duas vontades: aquela que sempre houve em nós, a carnal, que de fato só percebemos quando fazemos contraste com seu oposto, e seu oposto, a vontade de fazer a vontade de Deus. A primeira é irracional, natural e animal. É quase um sentido de sobrevivência selvagem, é uma resposta direta ao meio, ao mundo, e, portanto, às sensações e emoções que esse nos causa. A segunda é espiritual e racional. Para se vencer o pecado, tem que se fazer um esforço físico e mental, negando muitas vezes a própria natureza, os desejos, que às vezes parecem ser razoáveis, mas não são a longo prazo, e para nós que cremos esse prazo costuma ser mais longo do que o homem natural poderia supor, pois costuma ser eterno. Essa divisão do homem que o apóstolo faz é deveras muito similar à topologia freudiana, na qual o pai da psicanálise, Sigmund Freud, divide a personalidade humana em id, ego, superego, onde o id, que é definido basicamente por ele como o desejo natural de sobrevivência, seria a carne, o superego, que são as pressões daquilo que se entende socialmente como certo ou errado de se fazer, seria o espírito, e o ego, que é o processador dessas duas pressões, seria aquele querer que pode fazer uso dos dois. Porém, ele estudou a mente de alguém que não tem a presença de Deus em sua vida, e lhe analisou ímpios como ele. Ele jamais soube que, por assim dizer, no superego do verdadeiro cristão, habita muito mais do que simples convenções sociais. No homem comum, o superego é escravo do ai, isto é, da carne, da aparência, da vaidade, e, portanto, tende à hipocrisia, como no caso dos fariseus. Mas, para aqueles que têm a mente de Cristo, as convenções sociais e as vontades carnais, que se embolam e se confundem na mente de qualquer um, são deixadas em segundo plano, em prol do benefício eterno. Paulo vai dizer sutilmente nesse versículo que o querer opõe-se tanto ao espírito quanto à carne. É quase como se ele nos dissesse que, quando nós percebemos um, é porque estamos favorecendo ao outro. Quando nosso querer é em prol da carne, notamos o Espírito a nos alertar do risco, e quando favorece a vontade de Deus para nossas vidas, percebemos a tamanha pressão que nossa carnalidade faz em nós contra isso. Disso Freud não sabia. Ponto 4. O homem interior e o homem exterior. Outra definição do ser humano apresentada por Paulo é a de homem interior e homem exterior. Aparentemente, para Paulo, o homem em si pode ser dividido novamente dessa forma. Para entendermos isso, devemos analisar se em outro texto do próprio apóstolo Paulo ou de outro aparece uma expressão similar ou a própria. Na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele vai dar a entender o que é o homem exterior. Paulo diz lá que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Sabemos pelo contexto que essa corrupção a qual o apóstolo se refere não é a corrupção moral, não é a carnalidade, mas, sim, o perecimento do corpo físico. Portanto, deduz-se daí que o tal homem exterior é o corpo físico, em cujos membros milita a carne contra o espírito. Obviamente, por eliminação, entendemos que o homem interior é a parte não física do homem, ou seja, sua alma e seu espírito, estes não sofrem com o perecimento físico. O apóstolo diz no versículo 22 que, segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Isso nos revela que o homem interior parece ser uma consciência melhor daquilo que é a vontade de Deus. Novamente devemos nos lembrar que ele está falando de crentes para crentes, pressupondo que,
seus leitores tenham um relacionamento com Deus e por isso sejam salvos. Ponto 5. A miséria da alma humana. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aqui vemos duas leis apresentadas pelo apóstolo, a saber, a lei do entendimento e a lei do pecado e da carne. Veja que a lei que batalha nos nossos membros contra a lei do entendimento nos prende a si mesma, porque ela é a lei do pecado, a mesma que está nos nossos membros. Isso é como se o pecado criasse um círculo vicioso. O pecado nos engana dizendo que nós podemos fazer tudo o que podemos fazer. Assim ele nos prende num pleonasmo vicioso. Na verdade, o que vemos são dois imperativos, dois mandamentos. Por exemplo, um diz, não adulterarás, que é a lei do entendimento. Já o outro mandamento diz, vai, adultera, a lei do pecado. O que vemos aqui é a luta entre carne e espírito. Um dado interessante que podemos observar é que na sua consciência, isto é, na sua mente ou qualquer coisa que o seduza para cometer tal pecado jamais dirá, vai, adultera. Todas essas coisas fazem uso de sutilezas que evitarão qualquer coisa que fale de responsabilidade, culpa. A lei do meu entendimento e a lei do pecado brigam dentro de mim para que eu decida qual das duas será a minha vontade. Veja que elas disputam o meu querer. E o que é o meu querer? Ora, o meu querer sou eu, processador dessas duas informações. Ponto 6. Os eus da culpa. Desde o nascer todo homem é perdido, e mesmo depois de salvos, ainda lidamos com a terrível condição na qual estávamos antes de nos convertermos. Essa condição está prefigurada no versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. A verdade é que nós não somos aquilo que deveríamos ser. Eu não sou o que eu deveria ser. Esses são os dois eus da culpa humana. Isso está presente na consciência humana e em todas as relações, causando caos desde a infância até a idade adulta. E, na relação com Deus é da mesma forma, porque nós sabemos o que devemos fazer e o que devemos ser. Mas é impossível que sejamos, dada a nossa condição pecaminosa. Aos homens isso é impossível, responde Jesus ao discípulo, que perguntou quem poderia se salvar. Embora vençamos o pecado, em muitos aspectos da nossa vida, a natureza humana é viciada nos prazeres e está sempre pronta a nos derrubar. Essa é a miserabilidade da alma humana. Ao constatar isso, Paulo exclama, miserável homem que sou. Versículo 24. Essa realidade dos dois eus da culpa, que é uma verdade no próprio indivíduo, é apontada pelo apóstolo Paulo, pois ele mesmo diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 19.7. A carne. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Versículo 18. Jesus disse que aquilo que contamina o homem sai do homem. Para fim de compreendermos a nossa fragilidade e nossa pecaminosidade, devemos aceitar essa verdade absurda, a de que eu e a minha carne somos um só. A minha carne não é um pedaço de mim com defeito, mas sou eu, meus sonhos, meu querer, meus pensamentos. Tudo isso está sujo, poluído pela natureza caída. Muitas vezes vemos pessoas se dispondo a fazer a obra de Deus e se percebe claramente que o propósito não é bem a obra de Deus, não é bem fazer o bem. Muitas vezes a intenção por trás não é diferente da do fariseu, não é diferente daqueles que na verdade estão querendo esconder de si mesmos as suas próprias culpas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ponto 8. A solução. Bom, já analisamos o problema e chegamos à conclusão de que a coisa é bem mais caótica do que se imaginava. Mas precisamos pensar na solução, atacar o problema na raiz. O pecado traça um caminho que vai da mente em direção às palavras até chegar na ação.
A boca fala do que está cheio o coração, e posso dizer que as mãos seguem os conselhos da boca. Na mente já é pecado, porém ainda não é tão danoso, tanto quanto é quando sai pela boca ou pelas mãos. Se o problema começa na mente, o conselho de Salomão é extremamente cabível. Devemos proteger os nossos pensamentos. Ora, se você não conseguir dominar o que você pensa, como vai achar que domina o que você faz? Se você não domina o que está dentro de você, como acha que vai ter domínio sobre aquilo que saiu para fora de você? Obviamente, o que se faz é mais difícil de dominar do que o que se pensa. Para você dominar o que você pensa, você tem que entender que a imensa maioria daquilo que você pensa vem de influências externas. Não tem muito a ver com você, mas com outras pessoas e, sim, com o mundo, o meio no qual você está inserido. Às vezes vai parecer impossível dominar os maus pensamentos, mas isso antes de você aprender a se afastar das más influências. Nisso voltamos à premissa que o apóstolo Paulo nos deixa, na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Más companhias ou más conversações devem ser evitadas. Pessoas ou circunstâncias que o levem a pecar devem ser deixadas de lado. Porém, não podemos entender isso sem pensar na responsabilidade que sempre cai sobre nós. Porque, por mais que sejamos tentados, o tentador não é culpado do nosso pecado. Ele é culpado do pecado dele, que é nos tentar, mas não do nosso, pois sou eu que não sou aquilo que eu deveria ser. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Mateus 5, versículo 29. Jesus manda arrancar o olho que o corrompe e não para fazer nada com uma mulher que o tentar seduzir. O olho ou o olhar dela é problema dela com Deus, não seu. O seu é que é problema seu. Noutro lugar, nosso apóstolo adverte: abstende-vos de toda a aparência do mal. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Parece ruim. Fuja. Está com cara estranha. Então, corra. Jesus, no Getsêmani, viu a aparência tão terrível dessa condição humana e, como se fosse possível, quase desistiu de tomar o cálice, o qual eternamente a si mesmo propôs. Se até Deus, na pessoa de Jesus, diante de tamanha miséria, chorou e verteu sangue, constatando a mais terrível realidade na qual nós estamos inseridos, dizendo: a carne é fraca, ainda mais nós que somos feitos um pouco abaixo dos anjos. Portanto, corra para o mais longe que você puder. Mas, lembre-se, cuidado, você está levando consigo exatamente aquilo que sabota essa sua fuga, estranhamente aquilo do que corre. Isso tudo é, na verdade, entender a sua própria fraqueza, pois o forte, que não entende o seu ponto fraco, será destruído pelo fraco que o conhece nisso. Como foi dito no estudo anterior, conhecer a si mesmo é o princípio para se dominar, para ter domínio próprio. Devemos guardar e proteger o âmago daquilo que nós somos, ou seja, o processador das duas leis. Estou falando do nosso querer, estou falando do desejo do nosso coração. É dali que vêm os nossos pensamentos, é dali que vem tanto o nosso repúdio, quanto o nosso anseio pelo que quer que seja. Devemos nos esforçar para que Deus seja o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13, em Romanos 12, verso de número 2, aprendemos que não existe conhecimento da vontade de Deus sem transformação proveniente da renovação da mentalidade. Vença o pecado. E se você ainda não venceu, é porque você não lutou o suficiente. Mas, se lutando muito você ainda não conseguiu vencer, lembre-se que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Deus não nos quer destruir e nem nos odeia porque pecamos. Pelo contrário, Ele odeia o pecado porque nos ama, Ele odeia o pecado,
porque o pecado nos afasta dele. E se na nossa mente as acusações da nossa consciência do quanto somos pecadores nos acusam, devemos pensar que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Conhecer todas as coisas, primeira carta de João capítulo 3, versículo 20. Levante-se daí e tente de novo. E não se preocupe, você tem uma vida toda para fazer isso. Porém, não demore nessa fase, pois também você não sabe quanto tempo é uma vida toda. Ninguém sabe. Conclusão. O que aprendemos aqui hoje é que devemos continuar sem esmorecer a lutar contra o pecado e vencê-lo com a consciência de que a nossa natureza é tão terrivelmente caída que teremos que lutar e vencer até o fim da nossa vida. Isso tendo em mente que Deus não nos quer perder. Porém, não devemos abusar da graça de Deus, mas buscarmos constantemente a vitória sobre o pecado. Que você proteja os seus pensamentos com essa convicção de que temos um Deus que nos ama quando caímos e nos dá força para levantarmos e vencermos o pecado. Aprenda a dizer para si mesmo, não para o diabo, nem para qualquer outra pessoa, mas para si mesmo, que é a única pessoa que realmente precisa ter consciência plena disso. Diga: eu vou vencer o pecado. Eu vou vencer a mim mesmo. Porque, no fundo, é isso que é ser mais do que vencedor.